Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Já agradeço todo mundo que colou no último vídeo, o vídeo anterior a esse, que é sobre como o álbum da Copa explica o continente africano. Todo mundo que se inscreveu e que tá chegando aqui, os novos inscritos. E aquele vídeo foi um dos vídeos mais legais de fazer e é muito bom que vocês gostaram, que vocês deixaram a curtida e principalmente comentaram, deram feedback, tá? Aqui a gente fala sobre história, sobre futebol, da forma como o continente africano merece. A gente aqui tem um papel e uma responsabilidade, beleza? Então, deixa o like se puder para esse vídeo chegar mais longe e inscreva-se e compartilhe esse canal com mais pessoas, porque eu dependo de vocês para a gente chegar mais longe, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a África do Sul. Já estou aqui com a minha camiseta da África do Sul, porque hoje o futebol sul-africano estará em pauta novamente. Mamelodi ou Mamelodi Sundowns, um clube que está dando o que falar na África do Sul e tem uma inspiração no futebol brasileiro. Então hoje a gente vai falar sobre essa conexão, mais uma vez, entre Brasil e África. A gente tem outros vídeos aqui sobre. Então, coloca os fones de ouvido aí e quem puder deixar uma contribuição aí na chave Pix, eu vou deixar a chave aqui na descrição do episódio, porque a gente precisa muito de um apoio para que esse projeto continue. Se a gente não precisasse desse apoio, eu não estaria falando como eu estou falando aqui. Quem puder deixar qualquer contribuição aí, espontânea, a chave Pix está aqui, beleza? Agora, 3 segundinhos e a gente vai para nossa história do Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Mamelodi Sundowns foi criado no começo da década de 60, ali aos arredores de Pretória, na África do Sul. Só que o primeiro apogeu do Mamelodi Sundowns ia começar basicamente 20 anos depois, lá na década de 80. Como nem tudo são flores, antes do primeiro apogeu do clube, o Mamelodi Sundowns permaneceu durante 5 anos na segunda divisão sul-africana, ou seja, de 1980 até 1985, que seria o começo dos anos de ouro do clube de Pretória. Tem um detalhe, devido ao sistema racista do apartheid na África do Sul, que era um sistema onde uma minoria branca detinha o poder e segregava principalmente as comunidades negras sul-africanas, o futebol do país, assim como a sociedade, era extremamente dividida. Naquela época, existiam pelo menos 3 ligas, a NFL, que era uma liga dominada por jogadores brancos e mais velhos, por exemplo, a própria National Professional Soccer League, né? A NFS, que era a liga onde o Mamelodi jogava, que era com jogadores negros, e a Federation Professional League, que se autodenominava não racial. Isso tudo, o Mamelodi Sundowns começou a ser diferenciado dos grandes clubes daquela época, que eram nada mais nada menos que Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. Então, em 1985, o pequeno Mamelodi Sundowns retorna à elite sul-africana e é comprado por um grande empresário daquela época, chamado Zola Mahoube, ou para os íntimos, Mr. Cool. Um novo dono, o clube acabou tendo um olhar mais visionário sobre o futebol sul-africano e, por isso, passou à frente das outras instituições, tornando-se aos poucos uma pedra no sapato dos maiores clubes da África do Sul. Como chamar atenção tão rapidamente no cenário sul-africano? Cara, comprando jogadores do rival, e foi isso que o Mamelodi Sundowns fez. É assim que Mahoube adquiriu alguns destaques do Orlando Pirates e Kaizer Chiefs e também ali as estrelas dos países vizinhos da África do Sul. Para Mahoube, não bastava apenas se destacar, tinha que jogar bonito, tinha que jogar por música e praticar em campo um futebol apaixonante. E onde será que o Mamelodi Sundowns poderia buscar isso? No Brasil, até porque a seleção brasileira era o grande exemplo no continente africano. Afinal, o Brasil de Pelé encantou o mundo em 1970 e deixou um legado irreparável no cenário do futebol mundial. A inspiração no Brasil foi tanta que o então dono do clube decidiu que o Sundowns iria vestir camisas amarelas e shorts azuis, apelidando o clube de Os Brasileiros, ou em inglês The Brazilians. Os torcedores logo depois apelidaram o Mamelodi de Bafana Style, ou seja, meninos com estilo, devido ao futebol ofensivo jogado naquela época. Na mesma época, outro acontecimento ficou marcado no futebol sul-africano. Mahoube contratou Screamer Tshabalala como técnico e se tornou um dos únicos técnicos negros da primeira divisão sul-africana.
Afinal, o futebol da África do Sul naquela época ainda era monopolizado por técnicos brancos e ainda tinha muito pouco espaço para técnicos negros na elite nacional. E olha que a gente está falando da África do Sul, tá? Como confiança, o dono do Sundowns pagou uma estadia para Tshabalala conhecer os centros de treinamentos aqui do Brasil e levar, digamos assim, o DNA do futebol brasileiro para a África do Sul. Dito e feito, logo em 1986 o clube conquistou seu primeiro grande título, a Mainstay Cup, vencendo o Jomo Cosmos na final por 1-0. A conquista foi tão importante que o dono do clube pagou uma viagem com todas as despesas pagas para os campeões a assistirem à final da FA Cup em Londres, entre Liverpool e Everton. Olha que bizarro. Em 1987, o Sundowns, aí sim, chegou com tudo. Conquistou 3 títulos nacionais naquela temporada e aí sim começou a chamar a atenção dos rivais sul-africanos. Só que como nem tudo são flores, em 1989 Mahhobi foi preso por suspeitas de corrupção. Afinal, ele trabalhava no Standard Bank, um dos maiores bancos da África do Sul, e foi acusado de desviar muito dinheiro. E dizem que boa parte desse dinheiro era investido no Mamelodi Sundowns. O empresário foi condenado a 16 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5 no sistema carcerário. O fato é o seguinte, durante a era Mahhobi, o técnico conquistou 3 títulos nacionais, ou seja, 3 campeonatos sul-africanos e começou ali a se consolidar como uma terceira via, digamos assim, do futebol sul-africano para além do Orlando Pirates e do Kaizer Chiefs, os gigantes de Soweto. Após o clube passar de mão em mão na década de 90, o Sundowns foi comprado por Patrice Motsepe em 2003. Ele que é o primeiro empresário sul-africano negro a se tornar bilionário, segundo a lista da Forbes. Desde então, o Mamelodi Sundowns elevou o patamar e se tornou o maior campeão da África do Sul com 13 títulos nacionais conquistados, à frente dos gigantes Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. Sem contar, óbvio, com o título mais importante que um clube africano pode conquistar, a Liga dos Campeões da CAF, né? O torneio continental conquistado pelos brasileiros lá em 2016. Atualmente, o Mamelodi Sundowns é o atual campeão sul-africano, ou seja, venceu as últimas 5 edições do Campeonato Nacional. E mesmo com todos esses títulos conquistados pelos brasileiros no século XXI, o ex-dono do Mamelodi, agora presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, faz questão de relembrar a importância de Mahhobi na história do clube. E Mahhobi, apesar de ter sido o grande visionário, o grande embrião do começo do sucesso do Mamelodi Sundowns na África do Sul, sempre foi uma figura polêmica. Por um lado, o visionário e o grande dono do Mamelodi, e por outro, acusado aí de corrupção. Alguns torcedores do Mamelodi o chamavam de Robin Hood negro, porque ao mesmo tempo em que ele roubava, digamos assim, dos grandes bancos, para alguns torcedores não tinha problema, era como se ele estivesse roubando dos brancos ricos da África do Sul para retornar para o clube do Mamelodi Sundowns. Eu sei que é problemático tudo isso, mas a gente tem que ver que era um empresário milionário negro na época do Apartheid. Então, as coisas não eram tão simples assim como eu disse lá no começo. O Mamelodi hoje, então, é um dos maiores e mais modernos clubes da África do Sul e, consequentemente, um dos clubes mais modernos aí do futebol africano. Eu quero saber de vocês conheciam essa história da influência da seleção brasileira e do futebol brasileiro na África do Sul, especialmente com o Mamelodi Sundowns? Conta aqui pra gente no comentário pra gente trocando essa ideia. E galera, dando só um último salve para vocês, tá? Esse vídeo, ele é traduzido em inglês, isso é graças ao projeto Repensando o Inglês, que eu vou deixar aqui o arroba, se vocês quiserem ter aulas particulares em inglês e aprender de uma forma bastante descomplicada, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo, vai cair diretamente no Instagram do projeto e vocês podem fazer um orçamento para aula. Podem confiar, porque realmente as aulas valem muito a pena, beleza? Então, deixa o like nesse vídeo porque ele chega a mais pessoas muito mais rápido e quem puder contribuir aí
financeiramente com o projeto, a chave Pix está aqui na descrição. Qualquer valor vai ajudar muito esse projeto e também compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal, porque aqui você sabe que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Deixa o like, se inscreva e compartilhe essa história, porque Brasil e África são muito mais próximos do que a galera imagina. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa história e até os próximos vídeos. Tamo junto!